Vocês que estão em casa, né? Não eu. Para quem não me conhece, me chamo Ariovaldo Júnior, sou pastor de uma igreja Sal da Terra, que usa o nome de Manifesto, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Trabalho com vários projetos, dentre eles alguns não muito populares, sou odiado por isso, perseguido e não bem-vindo em muitas igrejas. Esse é o fardo que eu carrego, né? Sou casado há 9 anos, tenho um filho de 3 e eu vim de um projeto que começou fazendo evangelização nas ruas e que trabalhava com um público marginalizado que não era bem-vindo dentro das igrejas nos anos 90. Depois de alguns anos, nós fomos desafiados a nos organizar como igreja e não apenas sermos um grupo que fazia missão, mas que quando levava o evangelho a determinadas pessoas, essas pessoas não eram bem-vindas mais dentro das comunidades de onde nós pertencíamos. Aí, ao recebermos esse desafio, depois de 7 anos de trabalho nas ruas, nos organizamos como igreja e começamos então a trabalhar. Estamos há 11 anos como igreja plantada e, graças a Deus, com a graça de Deus, dando errado há 11 anos, né? Então é um privilégio estar aqui repartindo um pouco da choradeira toda e do quanto que a gente tem experimentado às vezes coisas boas e coisas que parecem não ser tão boas, mas com certeza Deus está no controle de tudo. Quero falar com vocês sobre algumas coisas conceituais para que a gente possa entrar na ideia da prática e tentar discernir um pouco o que é afinal essa busca pela sanidade do evangelho que é pregado e pela saúde da igreja que passa através de nós e acaba alcançando a vida de outras pessoas. Para falar disso, eu tenho que ir nos princípios, não tem como. Nós precisamos entender qual é a nossa missão como cristãos, como filhos de Deus, e qual é a nossa missão como igreja. Não tem como a gente tentar falar sobre como nós abençoamos outros ou sobre como nós estamos organizados se a gente não parar para analisar muito bem as nossas motivações. Quando Deus cria o homem, a gente já percebe que ali está impresso da parte de Deus, naquilo que nós somos, características muito importantes que precisam ser observadas, para que a gente perceba que há uma intenção desde os primórdios da humanidade que a gente possa viver determinadas coisas. Então Deus vai lá e cria o homem no jardim do Éden. E muitas pessoas da nossa geração têm tentado transformar a igreja nesse jardim. Um lugar perfeito onde nós podemos experimentar do melhor de Deus, onde nós podemos usufruir da presença de Deus. Um lugar onde nós temos a árvore da vida, mas de certa maneira nós temos algumas restrições, e se você ultrapassar esses limites de restrições, a maldição de Deus vai cair sobre você. E Deus cria o homem dentro dessa perspectiva do Éden, entendendo que o Éden era bom, mas o plano de Deus para cada um daqueles que ele vai chamar de filho era muito superior a isso. A verdade é que Deus nunca quis o Éden, porque se Deus quisesse o Éden, nada poderia frustrar a vontade de Deus. Deus tinha um plano superior, Deus tinha um plano maior do que tudo isso, então é do interesse dele que o equilíbrio de todas as coisas que existe dentro daquela realidade seja um equilíbrio frágil, propositalmente, para que esse equilíbrio pudesse ser ferido e então a gente possa entender o propósito maior de Deus do que criar um monte de pessoas que são simplesmente obedientes a preceitos, mas que não pararam para entender qual é a natureza que Deus tem tentado plantar dentro de cada uma delas. Então olha só que legal, quando Deus cria esse jardim e cria o homem, antes de criar o homem, Ele cria todas as demais coisas. É como se a gente estivesse percebendo que não é o homem que é feito para as coisas, mas são as coisas que são feitas para o homem. Ou seja, Deus prepara um ambiente perfeito, onde há o que comer, há o que vestir, há plantas, há animais, há todas as realidades que a gente conhece. E depois, por último, uma vez que tudo está estabelecido, Deus vai lá e planta de si mesmo, da vida que há em si mesmo dentro daquela realidade. E naquela realidade, nós percebemos claramente ao passar o olho ali por Gênesis, que não existe absolutamente nada que não seja espiritual.
E esse entendimento deveria alcançar a nossa vida até os dias de hoje, porque de certa maneira, por consequência do pecado, nós nos tornamos incapazes de perceber essa característica espiritual que todas as coisas, na verdade, possuem. Então nada não é essencialmente espiritual. Todas as coisas que Deus traz à existência são reflexo daquilo que são atributos da eternidade de Deus. Inclusive a tecnologia. Já parou para pensar que o telefone que você segura na mão aí e fica no WhatsApp durante o culto é simplesmente um atributo daquilo que Deus quer fazer com que a gente viva na eternidade, mas nós estamos na verdade atropelando o princípio e se contentando com algo que é apenas a sombra e não desfrutando do privilégio de usufruir daquilo que é o definitivo e para todo sempre. Já percebeu isso? Então ele se aproveita de você agora. Ele vai lançar um telefone que poderia ser muito melhor do que aquele que você tem, mas ele faz questão de que no ano que vem você tenha que trocar ele. E aí você se torna refém das coisas que Deus criou para serem usufruídas por você, e você se torna aquele que é servo das coisas que deveriam te servir, de modo que você se torna o escravo daquilo que você possui. E aí todo ano você fica nessa luta, você tem que passar seu celular para frente, porque você precisa comprar outro, porque os atributos eternos de Deus, ou da eternidade, que estão representados nessa desgraminha de aparelho na sua mão, te fazem almejar isso de maneira tão profunda, que você está cobiçando coisas que foram feitas para a eternidade e está se contentando com aquilo que está muito aquém do que Deus pode te oferecer. Por exemplo, o que o celular tem? Para começar, ele tem conhecimento, e em Deus está todo conhecimento. Você já pensou que quando você chegar no céu, você vai ter o Google desse mundo e do outro mundo na sua cabeça em um único segundo? Então não importa que você tenha um telefone na sua mão que você pode acessar a internet o tempo todo. Isso tudo é apenas sombra daquilo que nós temos na eternidade. Você está aí conversando no WhatsApp com alguém e você pensa assim: nossa, eu sou praticamente onipresente, porque eu estou sentado aqui no meio e converso com quem está lá no fundo, né? Mas isso é um atributo de Deus que você está tentando copiar e você está usufruindo dele parcialmente. E isso é natural, isso é a nossa carne gritando. E o pecado faz com que a gente quebre essa harmonia da criação e depois quebre também a harmonia da relação. Porque nós nos tornamos pessoas que se relacionam com as coisas na perspectiva do prazer instantâneo e não mais do propósito da existência de cada uma delas. Da mesma maneira que a gente não discerne mais o propósito pelo qual as coisas existem, a gente também já não discerne qual é o propósito da nossa própria existência. Como somos um monte de pessoas que não discernem o propósito da nossa existência, nós nos reunimos como uma igreja que não tem propósito nenhum de existir. E a gente agrega mais pessoas que estão na mesma crise existencial que nós, e assim a gente coloca mais interrogações nesse mundo do que propriamente respostas. Essa é a crise da igreja, essa é a crise da humanidade. Então, as coisas que a gente acaba servindo por inverter a lógica da relação, ou seja, quais são as verdadeiras prioridades em nos relacionarmos com as coisas que deveriam nos servir, acaba fazendo com que a gente crie novos deuses. Então nós nos dividimos na humanidade entre pessoas que servem a novos deuses, que na verdade não são deuses, porque a gente sabe que existe apenas um único Deus. Mas há pessoas, por exemplo, que dedicam a sua vida a obter sucesso. E talvez o sucesso para essa pessoa seja dinheiro. E aí o cara acha que ele vai ser abençoado, ou a mão de Deus vai estar em favor dele quando ele conseguir todo o dinheiro que ele almeja ter. Outras pessoas vão achar que é um carro. Outras pessoas vão achar que é uma casa. Outras pessoas vão achar que é saúde física perfeita. E a grande verdade é que não é nenhuma delas. Nós não podemos servir a nenhuma das coisas que Deus utiliza para nos abençoar. Nós não estamos aqui para nos corrompermos com as bênçãos de Deus. Não importa o que Deus faz ou o que Ele deixa de fazer por você segundo o seu interesse. O que importa é a relação entre nós pessoas com o Pai e a relação entre nós irmãos uns com os outros.
Nós nos esquecemos de conceitos muito simples e por isso a gente perdeu o privilégio de sermos aqueles que discernem as coisas espirituais num mundo onde Deus não é visto. E por a gente não ter essa capacidade mais de discernir onde Deus está manifestando a sua graça, nesse mundo onde Deus não é visto, nós nos tornamos cristãos inúteis que não revelam a graça de Deus e uma igreja inútil que não é saudável. Fazer parte desse processo que a gente chama de igreja nos nossos dias pode acabar se transformando em algo terrível para muitas pessoas. Mas o que Deus tem para nós como vocação é algo muito mais amplo do que isso. Nós somos chamados para sermos garimpeiros de virtude num mundo onde parece que não há virtude nenhuma. Ou seja, nós vamos pegar as situações mais desgraçadas dessa realidade em que a gente vive e vamos encontrar Deus ali. Nós vamos mostrar para a pessoa que o favor de Deus e a boa mão de Deus sempre as acompanhou e que elas apenas não perceberam. Mais do que clamar por milagres, nós vamos responder às orações que estão sendo feitas e que Deus quer usar a minha vida e a sua para fazer com que o milagre chegue até as determinadas pessoas. Para isso, nós precisamos entender que a nossa percepção de ser igreja, então, é muito importante. Porque ser igreja não pode ser um monte de gente reunida, buscando apenas a conveniência da satisfação de seus próprios interesses. Ou seja, não adianta se reunir achando que você vai receber em uma palavra tantas coisas boas que você vai sair daqui assim até flutuando, como se você tivesse enchido as baterias, e que ao longo da semana você vai esvaziando as baterias. Na sexta-feira você é quase Lúcifer já. E no sábado tem culto de jovens, porque é o dia mais distante do domingo. Então se tem um dia bom para o cara pecar, é sábado. Então melhor ter culto de jovens, né? E aí no domingo você chega aqui destruído, entra se arrastando pela porta. E aí você fala, vamos ver agora o que o cara vai pregar. E aí a hora que ele prega, você fala, agora eu vou lá receber a oração. E aí você volta cheio de espiritualidade para sua casa. Isso é uma besteira do mundo, irmãos. O que Deus está nos chamando para viver é muito diferente disso. Deus quer que nós sejamos pessoas que sejam desafiadas a viver uma relação intensa com Deus através da pregação e da comunhão. Mas que na verdade você não vem ao culto para se encher, mas você vem ao culto para se esvaziar. Você vem ao culto para repartir com as pessoas que estão aí ao seu lado, e por isso a comunhão é importante, as coisas que Deus tem feito pela sua vida, as coisas que Deus quer fazer pela vida dela, e ela não está entendendo, mas você está. Ou seja, que se dane se a pregação foi boa ou não foi. Para a gente que está vivendo com Deus, não tem pregação ruim. Se não falar nenhuma besteira, nós já estamos glorificando a Deus. A banda não precisa ser legal igual a banda que tocou aqui, entendeu? Se não tocar nenhuma heresia, a gente já levanta e glorifica a Deus. Não precisa esfolar a galera usando Malaquias 3:10 para falar de dinheiro, entendeu? Botou a caixa aqui na frente, não importa nem se está tocando Zeca Pagodinho aqui em cima. A gente já tem o nosso compromisso com o reino de Deus e a gente se levanta e oferta. Nós não temos crise com isso. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas não entendem o porquê nós fazemos as coisas que fazemos. E a maneira com que a gente se empenha em traduzir aquilo que são os fundamentos da nossa fé de uma maneira compreensível a essas pessoas que não entendem, vai determinar o quanto a igreja tem sido remédio para esse mundo ou doença. Então esse é o desafio. Já parou para pensar que existem alguns conceitos que às vezes acabam passando desapercebidos na vida da igreja e que são extremamente importantes? E a gente é muito bom em atropelar conceitos. A gente às vezes está andando com Deus e não parou para refletir que algumas coisas deveriam ser muito bem entendidas primeiro. Por exemplo, você já viu crente orando para Jesus? Você já viu crente orando para o Espírito Santo? Você já viu crente invocando o Espírito Santo para começar o culto? Nós fazemos essas coisas todas. Mas aí eu te pergunto, onde nós aprendemos isso?
Onde na Escritura ou na história da igreja nós encontramos referência sólida para fazer desse conhecimento de Deus uma doutrina, uma verdade? Se você pegar a Escritura, você vai perceber claramente que o próprio Cristo, quando ensina as pessoas a se relacionarem com o Pai, quando ensina as pessoas a entrarem em oração, ele sempre diz que a sua oração deve ser dirigida ao Pai. Ou seja, quando você fala com Deus, você não fala com o Espírito Santo, você não fala com Jesus. Até os discípulos que estavam ali na cara de Jesus, ele ainda ensinou os caras a falarem com o Pai. Então a gente fala com o Pai, só que o Pai não responde. Porque quando Deus fala com a gente, não abre o céu e vem a voz do Cid Moreira, igual eu falei hoje aqui de manhã, né? Fala, meu filho, Mr. M. Não vai acontecer, irmãos. O Pai fala com cada um de nós através do Filho. Então o Filho veio para ser a voz de Deus, o Verbo de Deus, aquele que fala a cada um de nós. Então se você está esperando o céu abrir para que o Pai fale com você, você vai esperar a vida inteira, mas você vai encontrar a resposta do Pai na vida do Filho. E a Escritura é o registro da vida do Filho. Lá estão todas as respostas. E da mesma maneira o Espírito Santo, ele está em nós e age em nós. Ele é a presença do Pai e do Filho em nós. Então, por que a gente ora para que Deus envie do seu Espírito Santo para a gente começar o culto, se a gente realmente crê que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares? Afinal, se Deus é onipresente, Ele já estava aqui antes de eu chegar. Então, para que eu estou orando para Deus vir? Para que eu estou orando, irmãos? Para Deus tirar os demônios da minha casa. Sabe, Deus, em nome de Jesus, passa óleo nas paredes, nos portal, sai daqui todo demônio agora. Para quê? Você acha que no mundo espiritual as coisas às vezes são vistas da mesma maneira que nós vemos aqui? E se a parede for transparente, que diferença faz se ele está dentro ou está fora? Ou se nós temos verdadeiramente o Espírito de Deus em nós, que diferença faz se o diabo está andando pela sua casa? Porque ele não pode tocar em você. Ou seja, a nossa crise não é uma crise de uma luta espiritual para obter vitória. A nossa crise é uma crise de discernimento do quão profunda é a nossa relação com o Pai e uns com os outros. Então, quando o diabo age na vida de alguém, antes da gente ficar preocupado com o diabo, a gente tem que estar preocupado com o Pai. Porque se o Pai não permitir, ninguém pode tocar na nossa vida. Ou seja, nós vivemos no Big Brother espiritual. Nós somos espetáculo explícito a anjos, demônios, principados e potestades. E está tudo certo. Então percebeu como nós fazemos uma confusão a respeito da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E a gente embanana a nossa maneira de ver as coisas. Há outros conceitos que a gente também enrola tudo. Por exemplo, o conceito da justificação. Afinal, o que significa essa tal de justificação que a palavra fala? A justificação em Cristo Jesus. Justificação significa que os meus pecados e os seus já foram pagos por Cristo na cruz. Tanto os pecados que você já cometeu, como os pecados que você vai cometer. Tanto os pecados daquele que ainda não conhece a Cristo, mas que um dia ainda vai conhecer, os que ele está cometendo e os que ele irá cometer. Se a gente realmente crê que a justificação através do sangue de Jesus é uma realidade, então por que nós como igreja temos problema com o pecado? Afinal, para lidar com o pecado, nós temos a ferramenta mais poderosa do universo, que é o sangue do Filho de Deus. Ou seja, se o sangue foi derramado pelo meu pecado, pelo seu e por todos aqueles que ainda nem sabem se são filhos de Deus ou não, por que nós nos organizamos na perspectiva de achar que ter mais ou menos pecado nos faz uma igreja mais ou menos saudável? Afinal, irmãos, por que nós aprendemos a valorizar alguns pecados e outros a gente despreza completamente? Quem foi que ensinou isso pra gente?
Então, a nossa vivência se torna não muito saudável quando a gente não para refletir nesses conceitos. Se Cristo pagou por todos os pecados, é óbvio que isso não é uma desculpa para que você continue a viver em pecado. Agora que Cristo te libertou de todo o pecado, você agora pode viver para Ele, não mais apenas viver para o seu próprio umbigo. Mas da mesma maneira, ainda que alguém peque, eu não preciso ter crise com essa pessoa por conta do pecado, porque o sangue de Jesus fez dessa pessoa um irmão. E se esse cara é um irmão, não tem como ele ser irmão hoje e ele não ser irmão amanhã, porque irmão ou é irmão ou nunca foi. Filho, ou é filho sempre ou nunca foi. Não existe essa possibilidade da gente considerar que alguém faz parte da família de Deus e que depois deixa de fazer. O único problema é que a palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito se nós somos filhos de Deus. Mas o Espírito Santo não testifica com o nosso espírito se os outros são filhos de Deus. E acho que Deus fez isso para quebrar as pernas mesmo. Quer dizer, você olha para a pessoa que está sentada do seu lado e não há garantia nenhuma de que essa pessoa é salva. Apenas ela mesma sabe se o Espírito Santo confirma no espírito dela que ela realmente tem parte naquilo que são as promessas de Deus. Aliás, como a gente leva pessoas ao caminho do Evangelho, se não desafiando elas a se aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus e do favor que Ele fez de derramar a sua vida em favor de nós? Quando essa pessoa toma conhecimento disso, ela é tomada por um profundo arrependimento e uma consciência de que não faz mais sentido viver da maneira que ela vivia. Ou seja, o Espírito Santo começa a gritar dentro dela e dizendo assim: você está vendo tudo isso que você viveu? Então você não foi feito para isso. Mas nós tentamos externar isso, e ao invés da gente se preocupar com aquilo que é a obra do Espírito dentro de nós, nós nos preocupamos com aquilo que não é a obra do Espírito na vida do outro. Você não tem garantia nenhuma de que a pessoa que está sentada do seu lado é salva, mas você então começa a criar parâmetros para determinar se a conduta dessa pessoa corresponde a de uma pessoa salva ou não. Mas se o pecado não é problema, por que nós estamos entrando em crise com conduta? Afinal, o cara tem tempo. Valeu. Ele está vivo ainda. Eu sei que a gente não tem garantia nenhuma que alguém vai atravessar a rua aqui, vai vir um mobilete e atropelar o cara, uma carroça. Mas isso não significa também que nós somos donos do juízo e que nós temos essa possibilidade de afirmar que alguém não é irmão. Agora, se nós não podemos falar isso nem a respeito das pessoas que estão sentadas ao nosso lado, por que a gente com tanta ousadia começa a arbitrar isso em favor ou contra as pessoas que estão lá fora? Ou seja, o travesti, o morador de rua, aquelas pessoas que estão distantes de Deus, por diversos motivos. Que garantia você tem de que ali não está um irmão? De que o sangue de Jesus foi derramado também por ele? E a verdade é que você não tem garantia nenhuma. Você não sabe quem é irmão e quem não é. E entender esse conceito muda a nossa maneira de ser igreja. Ou seja, eu paro de criar expectativa a respeito de quem está do meu lado, porque se Cristo morreu por ele, ele vai ser salvo. E não importa se a conduta dele é igual à minha ou é pior do que a minha. Afinal, eu não sou parâmetro para nada. Se existe uma coisa injusta nesse mundo, é Deus me salvar e salvar você. Já viu que as pessoas em crise com a justiça de Deus? Não, mas peraí, Deus vai mandar a gente para o inferno? Isso é injusto. Não, injusto é Deus salvar alguém. Mandar todo mundo para o inferno é a coisa mais justa que Deus podia fazer. Afinal, quem merece? Agora, Deus fere esse conceito de justiça, dizendo assim: eu vou cometer uma injustiça aqui, chamada graça, e eu vou pegar gente que não merece e vou salvar pelo sangue do meu filho. E aí você está aqui. Agora, se você não merece, você não é, por que então você está tentando viver como se fosse? Por que você está transformando a comunidade
dos ex alguma coisa em gente que está tentando fingir que nunca foi ex nada. Já viu que tem uns pecados que na igreja são valorizados? Por exemplo, o cara era traficante. Não, pior, ele fumava um baseado de vez em quando. Aí o cara converte. Aí ele vem na igreja, ele sobe aqui e ele dá testemunho. E aí ele fala assim: não, eu era o segundo maior traficante do estado de Goiás. E a igreja... Todo mundo aplaude. Ele nem era tanto, mas ele inflacionou um pouquinho o testemunho, porque é legal ser ex isso. Agora, se o cara subir aqui e falar assim: então, eu era pedófilo, mas agora eu sou um ex-pedófilo e trabalho ali no berçário. Aí corre todas as mães para buscar as crianças, porque parece que Deus não é poderoso para ministrar a cura dentro dessa perspectiva. Então essa é a realidade que a gente vive. Nós padronizamos as coisas que Deus pode ou não fazer pela nossa própria conduta. Se a gente então não confia no pedófilo, então você também não deveria confiar no irmão que está do seu lado, independente de qual seja o pecado dele, porque não é porque ele peca diferente de você que ele é melhor ou pior do que você. E você também não deveria confiar em si mesmo. Nós somos salvos pela graça. O nosso esforço é uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas o nosso esforço de maneira nenhuma nos faz merecedores daquilo que Deus fez por nós. Se a gente entender essa ideia da justificação, nós nos tornamos uma igreja que é tão saudável nas relações, mas tão saudável, que nós não vamos ter crise com nada que esse mundo vai estar vivendo ou que as pessoas estão atolando a sua própria vida. Porque em todas as pessoas nós vamos ver a possibilidade de encontrar um irmão. E a igreja tem uma séria dificuldade com isso. Então eu falei, por exemplo, do exemplo do travesti. Qual que é a crise do travesti hoje na igreja? O cara entra na igreja e começa a ficar todo mundo incomodado. Ah lá, um homem vestido de mulher. E a gente precisava rever esse posicionamento. É um homem vestido de mulher? Ou é um irmão vestido de mulher? Porque pode ser. Não, nós vamos botar esse cara para fora. Ué, por quê? Se fosse na sua casa, você também botava para fora o seu irmão? Ah, eu botava. Cuidado com o que você está falando. Aí o cara, você aceita ele senta lá no fundo, fica quietinho no canto, e de repente ele começa a ouvir a palavra, e Deus começa a operar uma transformação no coração dele. Aí a igreja resolve se mobilizar e abraçar o irmão. Já chega abraçando o irmão meio de lado, porque os peitos do irmão encostando na gente incomoda. Os peitos das irmãs não incomodam, mas do irmão incomoda. Então, o que nós estamos falando? Aí a gente fala assim: não, vamos levantar uma oferta aqui. Para quê? Para tirar os peitos do irmão. E a gente está tão preocupado com aquilo, porque nós não estamos preocupados com o irmão. Nós estamos preocupados com o quanto que nós estamos se sentindo agredidos por aquilo que o irmão está vivendo. E nós não estamos preocupados com o quanto que nós estamos agredindo o irmão por não entender a crise que ele está vivendo. Na sua casa, seu irmão deita e rola, e aí você aceita, ou pelo menos deveria aceitar. Meu pai, por exemplo, tem 8 irmãos. Aí um dia o irmão dele roubou ele, descaradamente. Aí o que aconteceu? E não foi o único caso não, viu? Mas às vezes é só na minha família que acontece, na sua nunca teve, né? Aí o que acontece? Quando todo mundo botou pilha, falou assim: e aí, o que você vai fazer? Ele pegou e falou assim: nada. Falou: mas como assim? Você tem que brigar com seu irmão. Ele falou assim: eu não posso brigar com o meu irmão, porque se eu brigar com o meu irmão, eu vou perder a relação que eu tenho com o meu irmão, e a relação é mais importante do que o dinheiro que ele me roubou. E não foi pouco não. Ele falou: cara, mas ele catou seu dinheiro e gastou. Eu falei: mas quando o meu irmão me rouba, está tudo em família, está na mesma casa. Aí eu falei: velho, eu não tinha entendido isso ainda. Então na família nós aceitamos isso. O seu irmão esculhamba com você e com as suas coisas. Mas na igreja a gente chama uns aos outros de irmãos, e nós não aceitamos isso. Se largar o celular em cima da cadeira e for no banheiro e alguém roubar, você fala assim: eu nunca mais volto nessa igreja. Ué, por quê? Está cheio de irmãos aqui. E irmão rouba, porque o seu irmão é ex-ladrão, e ele está tentando
tentando não roubar, mas você não ajuda ele. Você criou expectativa a respeito dele. E você está achando que o irmão agora, ele é tão santo, mas tão santo, que vai ver um iPhone em cima da cadeira, dando bobeira, e ele não vai ser tentado. E ele não está sendo tentado pelo diabo, ele está sendo tentado por você, instrumento de Satanás para balançar a vida do seu irmão. Por quê? Porque você criou a possibilidade de que o irmão não tenha falhas. Então, quando o irmão te roubar, por mais difícil que isso seja, você vai ter que perdoar o irmão. Ou então ele nunca foi irmão. Ou você nunca fez parte da família, ou ele não fez. Na sua casa, você faz isso. Mas na casa de Deus, você não quer fazer. As pessoas que estão chegando, como a gente não sabe se é irmão ou não, na dúvida nós vamos chamar de irmão. Porque se for, e a Bíblia diz que aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno, quanto mais chamar o irmão de ímpio. Então, na dúvida, pode entrar com peito, pode entrar com vestido, pode entrar do jeito que for, eu vou receber como se fosse meu irmão, porque na casa do meu pai ele é bem-vindo. E se ele é irmão ou não, quem vai me dizer é ele. Mas eu não vou desistir dele, porque ele é meu irmão. Quando essa pessoa encontrar essa família, ela vai se revelar claramente como alguém que faz parte da família ou não. Não compete a nós dizer isso, compete a nós continuar com os braços abertos. Como o pai que, quando vê o filho pródigo sair com metade da herança, ele perdeu metade de tudo que ele tinha e que ele devia, na verdade, partilhar só depois que morresse, né? Mas ele entende que essa perda, ela é vantajosa, porque há a possibilidade de salvar o filho. Então nós estamos aqui agora, não apenas para tentar ganhar aquilo que seja do nosso interesse, mas nós estamos aqui para começar a perder. Ou seja, nós vamos perder um pouco para que as outras pessoas possam vencer. Porque nós já somos mais do que vencedores. Ou seja, antes de dar o tiro de largada, nós já ganhamos o troféu. Então, como nós já ganhamos o troféu, nós não estamos preocupados mais com a corrida. Nós estamos preocupados com que os outros, que ainda não são mais do que vencedores, possam entender de que corrida que nós estamos falando. Nós vamos perder de propósito para que as pessoas possam vencer. Então, irmãos, quando chegar alguém, nós vamos chamar essa pessoa de irmão, porque nós não sabemos se ela é ou não. E na dúvida, você tem que abrir sua casa. Na dúvida, nós temos que ser uma igreja que abraça. Isso é justificação. Por outro lado, há um outro conceito chamado de santificação, que a gente também cria alguns paradigmas em torno dele, que são umas bobagens imensas. Por exemplo, o que é essa tal de santificação? E a gente na igreja fala, não, nós somos santos. Tá, beleza. Então você é santo. O que é essa santidade de Deus em você? A santidade, ela se expressa de maneira muito clara em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não há dúvida disso. Ou seja, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas nós vivemos um processo de santificação. Ou seja, nós dizemos que somos santos porque nós estamos acreditando no que Deus está dizendo a nosso respeito, e não naquilo que os nossos olhos veem. Porque quando você olha no espelho, eu duvido que você vê alguém santo. Paulo só falou aquele negócio de que ele era o principal dos pecadores porque ele não te conhecia. Entendeu? A perspectiva do pecador é de que o seu pecado é sempre a maior desgraça que você já viu. Afinal, você sabe o que passa pelo seu coração, coisas que ninguém nesse mundo jamais viu. Mas você já está justificado pelo sangue de Jesus, está tudo certo. O que é esse processo que nós estamos vivendo de santificação? Nós estamos crendo naquilo que Cristo está dizendo a seu respeito. E Cristo está dizendo que você é igual a Ele, mesmo você ainda não sendo. Você tem diante de você agora a escolha de acreditar no que seus olhos veem ou acreditar no que Cristo está dizendo. E é difícil. Esse é o processo de santificação. Por acreditar no que Cristo está dizendo, você então caminha para se tornar semelhante a Cristo. E você renuncia aos seus direitos, às suas inclinações da carne, às suas vontades, para que Cristo possa ser em você.
E a cada passo você se torna mais parecido com aquilo que Cristo é. Isso é santificação. O problema é que, como santificação é um caminho e não uma situação, não dá também para criar expectativa a respeito do outro. Muito menos a respeito de quem está lá fora e está entrando agora na igreja. Por quê? Porque alguns estão começando no caminho e outros estão lá na frente. Alguns estão andando rápido e outros estão andando devagar. Porque a comunhão é importante. Porque ser essa família, onde nós somos irmãos de verdade, é importante. Porque a saúde do ministério, esse ministério de reconciliação de Deus com os homens, vai se expressar na perspectiva em que a gente entender que o nosso papel não é mais se salvar, porque nós já fomos salvos, mas é a gente andar junto para que você possa auxiliar o seu irmão que está com uma dificuldade nesse caminho chamado de santificação, para que ele possa caminhar mais rápido do que ele está caminhando, e para que todos nós possamos chegar mais próximo daquilo que Cristo é. Então, nós somos a comunidade dos santos? Somos, pela fé nós somos. Mas não espere do irmão que está ao seu lado absolutamente nada, porque o irmão não é tão santo quanto a gente gostaria que fosse, mas Cristo deu o sangue dele por esse seu irmão aí. Então nós vamos ter que entender os processos na vida dos irmãos. Ah, mas eu estou há 2 anos aqui, minha vida mudou, por que a desse irmão não muda? Porque às vezes você correu 100 metros rasos, mas o irmão está correndo uma maratona de 42 quilômetros. Entendeu? E maratona, irmão, deixa eu te explicar um negócio, não importa como é que você começa, importa como é que você termina. Entendeu? Não adianta sair correndo logo de cara, porque não vai dar certo. Já viu a São Silvestre, que é 15 quilômetros lá? Dá a largada, sai o pelotão de elite. Quem está na frente? Os brasileiros. Sempre tem um brasileiro desgraçado lá que nunca ganha aquele negócio. E logo atrás sai que é tanto de gente, capacete do Ayrton Senna, Homem-Aranha, aquelas mãos gigantes, mãe, tô na Globo, aquelas, todo ano é igual, né? Beleza, cadê os negão? Cadê o queniano que vai ganhar São Silvestre? Cadê ele? Aí você, nunca tinha pensado nisso. Nunca tem queniano no começo da corrida, mas os brasileiros estão na frente. E aí a Globo fica naquela afobação, né? Filmando brasileiro. Ah, o brasileiro. Aí chega a Brigadeiro Faria Lima, subida, para depois terminar a prova. Aí os brasileiros vai caindo, aí vem os negão. Aí o queniano vem e larga todo mundo para trás e ganha em primeiro, segundo e terceiro. O brasileiro leva o 4º lugar. Todo ano é a mesma história. Então, irmãos, o caminho da santificação é isso. Nós não estamos correndo uns com os outros, nós estamos cada um correndo o seu próprio caminho. O nosso alvo, ou seja, alcançar esse pódio, é andar e viver com Cristo na eternidade. Mas o ritmo que a gente vai correr, nós podemos auxiliar uns aos outros, mas nós não podemos criar expectativa. O negão lá na São Silvestre, ele não está em crise, porque ele sabe que ele não está correndo com o brasileiro, ele está correndo com ele mesmo. Ele sabe em quanto tempo ele faz aquela prova. O desafio dele é bater o recorde do ano anterior. E ele sabe que mesmo que ele saia devagar, se ele chegar rápido, ele vai chegar na frente do brasileiro, porque o brasileiro não faz o tempo que ele faz. Mas nós não, nós criamos expectativa. Na família a gente não cria expectativa nenhuma, porque na família você conhece as pessoas. Agora na igreja a gente se chama de irmãos e cria expectativa a respeito uns dos outros. Você não cria expectativa a respeito do seu pai, porque você conhece quem seu pai é. Você sabe que seu pai já foi o seu herói, e agora o seu pai lá dentro da sua casa não é herói nenhum. Ele não é o homem que você achava que ele era. Mas está tudo certo, ele é seu pai. Você continua amando seu pai, e por mais que ele tenha sido às vezes até injusto em muitas coisas, você ainda ama o seu pai, abraça ele e entende que o seu pai sempre fez o melhor para você, ou pelo menos deveria ser assim. Agora na igreja nós temos um pai resolvido e a nossa crise é com os irmãos. Nós queremos impedir os irmãos de chegar no pai.
E a gente entra em crise na nossa relação com o Pai, depois a gente entra em crise na nossa relação com os irmãos, e o que a gente percebe é que às vezes a gente tinha que orar para Deus matar a gente, para acabar um pouco as crises da igreja. Porque nós estamos mais atrapalhando o caminho daqueles que estão buscando a Deus do que permitindo que as pessoas que estão clamando desesperadamente por salvação alcancem ela. Ou seja, a culpa é nossa. Nós somos aqueles que não estão querendo entrar no reino dos céus e ainda estão tentando impedir que outros entrem. Isso é o que nós nos tornamos como cristãos e como igreja. E essa igreja não é nada saudável. Isso é preocupante. E por último, um outro conceito que a gente bagunça muito é o conceito de salvação. Afinal, o que é ser salvo? Ser salvo é crer na promessa que Cristo deu por nós. E isso significa que nessa corrida da santificação, não importa quando que você vai morrer. O que importa é que você vai morrer. O que importa é que você tem que morrer, porque morrer é cruzar a linha de chegada. E a maratona, embora ela tenha 42 quilômetros, vai ter uns que vai morrer com 2 quilômetros. Mas Deus é bom, e a graça de Deus se manifesta da seguinte forma: a hora que você morrer correndo e você for cair, Deus puxa a linha de chegada e você cai dentro. E não importa o quanto você correu, o que importa é que você se esforçou o máximo que você pôde, por ser grato ao favor que Deus está fazendo de salvar uma pessoa que não merece, você. O teu irmão, ele de repente não viveu tudo que você estava criando expectativa no seu coração em Deus, mas não tem problema, porque se ele realmente é irmão, Deus puxou a linha de chegada e ele chegou lá. Então nós como igreja não temos vocação de ficar julgando quem é salvo ou quem não é. Nós estamos aqui pelo contrário, para revelar que existe uma família, e que nós fomos chamados para viver como família. Nós vamos ser irmãos uns dos outros, de todos aqueles que reconhecerem que são filhos do mesmo Pai que a gente é. Essa saúde nas relações vai expressar a graça e o amor de Deus ao mundo de uma maneira tão explícita que pessoas vão ficar desesperadas para andar junto com você, para entender um pouco mais do que é que você está falando e do que é que você está vivendo. Igualzinho no tempo dos apóstolos. Você nunca leu a Bíblia e ficava em crise? Você fala assim, Jesus está lá, troca ideia com o cara larga o barco e começa a andar com Jesus. Você fala, esse cara é um vagabundo, ele não tem nada para fazer não. Larga o que está fazendo e anda atrás com Jesus. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Pessoas que quando vem a graça de Deus através de nós, essas pessoas largam tudo que estão fazendo para ir atrás de quem está expressando essa graça e essa misericórdia. Deus quer fazer isso através de você. Deus quer fazer isso através de nós. E é simples, irmão. A gente precisa curar as relações entre nós. Nós precisamos curar a nossa relação com Deus. Nós precisamos curar a relação da igreja com o mundo. Porque o mundo, na verdade, é o nosso campo missionário. E o mundo não existe como entidade da maneira que as pessoas veem assim, o mundo é o inimigo de Deus. Não. É aquele que ama o mundo e as coisas que nele estão que se torna inimigo de Deus. Porque o cara passa a servir as coisas que foram criadas para nos servir. O mundo é o nosso campo missionário. Ou seja, o outro é o nosso campo missionário. As pessoas são o nosso campo missionário. O coração delas é o nosso campo missionário. A pessoa que está aí do seu lado é o seu campo missionário. E nós precisamos dedicar a nossa vida a isso. O que Deus quer, na verdade, que se traduz de maneira prática a respeito daquela ideia de adorar Ele em espírito e em verdade, é curar as relações entre nós e curar a relação da igreja com o mundo que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente fizer isso, então o que nós estamos vivendo vai brilhar como luz no meio das trevas, e as pessoas vão vir para a luz. Nós não precisamos nem ser muito estratégico, a gente pode ser simples, mas a gente precisa ser profundo, e a gente precisa ser claro, para que não haja em nós então mais nenhum desses sentimentos de expectativa a respeito uns dos outros e a respeito das pessoas lá fora, mas a gente como boa família possa estender os braços para todos aqueles que querem chamar o nosso pai de pai também. E nós, irmãos, sinceramente, nós somos o maior empecilho para aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. A nossa busca por resolver o nosso problema é o que mais atrapalha. Esse mundo não quer Deus. Quem não quer Deus, velho? Você que está atrapalhando as pessoas terem conhecimento de Deus.
Porque o ateísmo, a escola, a televisão. Relaxa, mano. A internet. Você acha que isso aí é o problema? As trevas ocupam o espaço mesmo quando a luz não brilha. A culpa é nossa, porque a gente não tem brilhado como luz nesse mundo. Então as pessoas se tornam sem referencial. Sabe por que tem gente indo para a manifestação aí, brigando com polícia e tomando pancada, apanhando, tomando tiro de bala de borracha? Porque nós não fomos lá ensinar essas pessoas a manifestar do jeito certo. Aliás, a gente devia até estar lá na frente, né? Porque já pensou se um ímpio tomar um tiro de bala de borracha e for para o inferno? A culpa é minha, porque quem tinha que ter tomado esse tiro era eu. Porque se eu tomar o tiro e morrer, tá tudo certo. A gente ainda faz um velório glorioso, né? Não, morreu um servo do Senhor. Esse aí não temos dúvida nenhuma, foi para o céu. Mas quando morre um ímpio, tem desgraça no mundo. Estou dizendo para você ir lá apanhar, mas estou dizendo para você se importar. Por que as pessoas estão vivendo as angústias que estão vivendo? Essa luta por uma justiça que nunca chega. Porque nós não nos importamos. Nós é que tínhamos que estar assumindo a frente dessas causas que são as causas de Deus. E nós não estamos fazendo isso. Ou seja, nós estamos preocupados com resolver problemas que Deus não está nem um pouco preocupado com resolver. E os problemas que Deus quer realmente resolver para que a luz do Evangelho brilhe nesse mundo, nós não estamos nem um pouco preocupados. Nós atrapalhamos o Evangelho. Aí vai tirar dízimos e ofertas, Malaquias 3:10. Aí traga os dízimos à casa do Senhor, e o Senhor vai abrir as janelas do céu. Até aí beleza, né? Se não veio o envelope, nós avança, entendeu? E vai repreender o devorador. Aí nego começa a teorizar, né? O devorador, o demônio, o devorador vem, devora, tira tudo de você. Tá vendo, irmão? Tinha dinheiro, agora não tem. Vou falar um negócio para vocês, irmão. Eu tô ladeira abaixo na minha vida, com a graça de Deus. Se eu comparar minha vida com Deus e antes de Deus, era muito melhor antes de Deus. Mas eu não troco nem a pau, velho. Porque antes eu tinha coisas, mas o que eu tenho agora não tem preço. E quanto mais eu estou caminhando, parece que eu estou caminhando é para o pior. E é isso mesmo, porque Deus não poupou nem o filho dele, não poupou nenhum dos apóstolos. Mas você está achando que Deus vai te poupar, que afinal você também é filho de Deus, né? Igual Jesus, né? Ou melhor que Jesus, porque você está exigindo coisas que o próprio Filho de Deus não exigiu. E aí a gente vem com esse papo, o devorador, e aí a gente começa a teorizar, o demônio. Então se der errado, velho, o demônio está agindo na sua vida. Irmãos, para. Depois a gente vai para aquele texto lá, 2 Coríntios capítulo 9, né? Que fala assim, aquele que dá, que dê com alegria, não por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Beleza. Você já leu o capítulo inteiro? Você já leu o capítulo anterior? Você já leu o livro anterior, 1 Coríntios? Eu sou corintiano, de Coríntios eu manjo. 1 Coríntios dá vergonha de ser corintiano, porque Paulo esculhamba com os corintianos. Ele fala assim, olha, vocês estão aí, bênção, conhece a palavra, mas tem um monte de coisa que não convém a santos, que vocês não tiram do meio de vocês. Vocês estão sendo coniventes com uma série de práticas que vocês sabem que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então ele esculhamba com os corintianos, dá até vergonha. E em 2 Coríntios muda. 2 Coríntios você já dá até uma animada assim, né? Parece que foi escrito depois da construção do estádio, né? Já dá um ânimo assim. Aí 2 Coríntios, Paulo começa falando que o quanto ele se alegra com os corintianos ali, e do como que aqueles irmãos não estão vivendo essas crises de mobilizar recursos para viabilizar as coisas do ministério. Então esse texto lá de 2 Coríntios capítulo 9, aquele que for dar, que dê com alegria, não está nem falando de dízimo não, está falando de algo muito pior. Porque aquela igreja lá, se você ler 2 Coríntios capítulo 8, você vai perceber que ela já era totalmente resolvida com relação a dinheiro e com relação a viabilizar o reino de Deus nos seus dias.
Em 2 Coríntios 9, o que Paulo está dizendo é que aquela igreja se dispôs, depois de já ter feito tudo aquilo que era sua obrigação, a fazer mais, a levantar uma oferta extra para ajudar os irmãos lá da Judéia que estavam passando fome. Ou seja, depois de já ter feito toda a obrigação, por eles entender que se trata de irmão, você não vai deixar o seu irmão passando fome. Então nós não vamos ficar discutindo percentual de 10%, porque 10% é para quem está vivendo na lei. Na graça você não faz conta. Quando é o teu filho que está doente, não tem 10%, só gasto 10% da renda para pôr ele no hospital, não existe isso. Quando é o teu irmão que precisa de uma cirurgia, você vende a casa, o carro, você vende tudo, porque o teu irmão é importante, mas na igreja nós não queremos entender isso. Os corintianos em 2 Coríntios entenderam isso. Depois de ter feito tudo aquilo que eles deviam fazer, eles então se mobilizam para dar essa oferta especial para ajudar os irmãos da Judéia. Aí Paulo já manda alguém adiantado que fala assim, já que vocês se disponibilizaram, eu mandei o irmão aí para lembrar vocês de levantar a oferta antes de eu chegar, para não ter o constrangimento de ter que levantar a oferta quando eu estou aí. E aí fica parecendo que eu estou obrigando vocês a dar oferta, para ser muito claro de que seja oferta mesmo. Aí ele fala, olha, aquele que dá, dê com alegria, lá. Depois os versículos seguintes aí são muito bons. Porque tem um que fala assim, e Deus vai multiplicar sementes na sementeira. E aí você, glória a Deus, estou aqui dando com alegria, Deus vai multiplicar. Só que você não lê o resto, né? Porque a gente é treinado em não ler o resto. Nos ensinaram assim, parece, né? E na continuação diz assim, então Deus multiplicará as sementes na sementeira. 2 Coríntios capítulo 9, vai lendo aí depois para frente. Fala assim, Deus multiplicará as sementes na sementeira, para que sejam multiplicados os frutos da vossa justiça, e as pessoas sejam levadas a glorificar a Deus. Ou seja, que fruto há de justiça na sua vida, senão o abençoar a vida do outro irmão? Ou seja, o fruto da justiça é exatamente o seu ato de entender que aquilo que Deus colocou na sua mão é para abençoar o meu irmão, e não apenas eu. Ou seja, tem que comer eu e meu irmão. E se alguém tiver que passar fome, eu escolho eu, porque eu estou fortinho, eu aguento. Meu irmão está doente, eu não posso passar fome. Mas nós como igreja não entendemos isso. A gente acha que esse fruto da justiça são as coisas que na verdade nos agradam, e não são. Mas eu te pergunto, irmãos, se Deus está multiplicando a semente e os frutos da nossa justiça, que são o maior sintoma de uma igreja saudável e que está no mundo para iluminar e para trazer as pessoas ao conhecimento de Deus, não estão sendo semeadas, e por isso as pessoas não estão chegando ao conhecimento de Deus, quem é o devorador? É o diabo? Ou sou eu? Ou é você que está privando o seu irmão por causa da ausência da sua oferta? E dinheiro é a menor das coisas, viu, irmãos? Está privando o irmão da sua amizade, do seu abraço, do seu tempo, do seu engajamento com a ação social, da sua visita. Você está celebrando a Santa Ceia a portas fechadas, e o seu irmão está lá na rua se prostituindo, sem acesso à mesa do Senhor, porque você não permite isso. Você podia catar a mesa e os elementos, e também levar um rango mais nervoso para fazer uma festa depois, e ir lá no maior ponto de prostituição de Goiânia e montar uma senhora mesa lá e chamar as prostitutas e os travestis para se assentar na mesa do Senhor. Faça isso, irmãos, depois você me conta o resultado. Você tem a oportunidade de abrir sua casa para pessoas que estão precisando às vezes apenas de um banho, para que tenha um mínimo de dignidade. Mas você não está fazendo isso. Você está privando as pessoas, o seu vizinho, o seu amigo, aquele seu parente chato, como se houvesse algum parente no mundo que por definição não é chato, da oportunidade de conhecer Deus, porque você está fugindo do relacionamento com Ele. Você está tão preocupado em resolver o seu lado, que você está negligenciando o que Deus quer fazer na vida dele através da sua vida. Nós devoramos as sementes que Deus está colocando em nós para serem semeadas na vida do outro. Por isso que no começo aqui eu falei para você que eu não tenho problema com demônio.
O diabo não vai tocar em absolutamente nada e nem ninguém que Deus não permita, para que algo seja compreendido, para que a gente busque em Deus iluminação a respeito das circunstâncias que nós estamos vivendo. E se você duvida do que eu estou falando, vai ler o livro de Jó. Não foi nem o diabo que teve a ideia de tocar na vida de Jó, foi Jó que ofereceu. Quer dizer, foi Deus que ofereceu. Deus que fala aí, você não viu meu filho Jó? Se Deus fica de boca calada, o diabo não tinha nem lembrado dele. Mas nós achamos que na nossa realidade é diferente, que nós vamos ser poupados. E Deus não está aqui para poupar filho, Deus está aqui para multiplicar a família. Da mesma maneira que Cristo morreu por nós e a salvação não é mais um problema nem para nós, nem para os irmãos que ainda não sabem que são irmãos, nós precisamos entender que a justiça do reino de Deus que alcança as pessoas também não pode ser um problema, mesmo que a gente tenha que morrer por ela. Ou seja, sai do seu lugar e se move na direção das pessoas. Não, mas eu estou pensando mesmo em pegar o meu dinheiro. Esquece isso, irmão. Deus não quer fazer nenhum salvador do mundo aqui. Deus quer fazer isso através da igreja. Não, se eu ganhar na Mega Sena eu vou... Não vai nada. Não vai nada. Você vai se corromper com aquilo que Deus está te abençoando. Então não importa qual que é a sua capacidade de ajudar alguém, não faça isso sozinho. O seu papel é ser fiel a Deus da mesma medida que Deus é fiel a você. E Deus é muito fiel a você. Porque mesmo que você não seja fiel a Deus em nada, Deus vai continuar sendo fiel a você, porque Ele não pode negar a si mesmo. Continua chovendo bênção sobre a sua vida, independente das práticas que você tenha. A justiça de Deus, ela te alcança porque você é filho de Deus, independente daquilo que você faça. Então nós não temos crise, mas nós temos que parar de projetar crise na vida das pessoas. Então, já que nós não temos esse problema, nós precisamos ser esse instrumento de salvação. Deus quer fazer com que a nossa vida seja a resposta das orações que as pessoas estão fazendo. Nós somos o milagre. Nós somos os missionários desse mundo. Nós somos a loucura da pregação encarnada. Nós somos os que morrem todos os dias para que a vida seja gerada em outras pessoas. Então viva morrendo, irmão. Porque se a sua prática for diferente disso, Cristo não vai ser visto. Nós somos aqueles que lutam para encontrar linguagem para que a gente possa ser entendido. Ou seja, você vai ter que abrir mão daquilo que você gosta e daquilo que você às vezes acha que te é mais confortável, para que o outro possa entender um pouco. Ou seja, você vai ter que mudar a sua roupa, você vai ter que mudar a sua maneira de falar. Não, mas eu não sou um servo do Senhor, como é que eu vou chegar nesse ponto para me comunicar? Se é um servo do Senhor, nada pode mudar isso. Mas para mudar a vida do irmão, a gente vai ter que sair do nosso lugar e se mover na direção do irmão. Nós vamos ter que falar uma linguagem que o irmão entende, nós vamos ter que ser aqueles que encontram a linguagem. Nós renunciamos à nossa cultura para que o evangelho seja digerível ao perdido. Não, mas você está querendo encher a igreja de pecador? Afinal, mais um, menos um, que diferença faz? A comunhão vai ter o poder de transformar pecadores em filhos de Deus que passaram por um profundo arrependimento e que agora não vivem mais para si mesmos, assim como nós não vamos viver. Quem entendeu o privilégio de perder a sua vida pelo reino, não vai voltar atrás. Quem entendeu o privilégio de traduzir de maneira visível tudo isso que eu falei aqui, vai perceber que nós não precisamos fugir nós não podemos fugir de Deus, e que a nossa vida não tem nenhum outro sentido, porque não há prazer em nenhuma outra coisa, senão expressar o quanto Deus ama as pessoas, através de tudo que nós fazemos. Então o carro que você tem, o dinheiro que você tem, a empresa que você tem, tudo isso é para a glória de Deus, e se não for, é maldição na sua vida e na vida da igreja e na vida do mundo. Aqueles que são patrões vão tratar os seus funcionários como Deus trataria.
preocupados com o que eles estão comendo, preocupados com a justiça de Deus alcançar eles. Que ainda que o mundo negligencie tudo aquilo que é justo, nós não vamos negligenciar. Nós não vamos contar lucro pelo tanto de dinheiro que a gente juntou. Nós vamos contar lucro pelo quanto de famílias que nós abençoamos ao longo daquele ano. Nós não vamos contar pelo quanto de títulos acadêmicos nós temos, pelo quanto que a gente estudou e fez faculdade, pós-graduação disso ou daquilo. Nós vamos contar pelo quanto que isso tudo colabora em servir melhor a justiça do reino de Deus nesse mundo. E se você for professor, seja um bom professor. Ensine da mesma maneira que o Espírito Santo ensina você, com todo cuidado, carinho e persistência, porque o Espírito Santo não desiste de você. E não importa o que você faça, o Espírito Santo não sai de você. Da mesma maneira, você não pode sair da vida das pessoas. Se você é médico, você vai cuidar da saúde das pessoas da mesma maneira que o Pai cuida da sua saúde. E Ele não vai deixar você morrer de maneira nenhuma. Se você é advogado, juiz ou qualquer outra coisa, você vai lutar pela justiça e a manifestação dessa justiça ao mundo. Você vai ser instrumento de justiça onde você estiver. Se você for pai, você vai ensinar para o seu filho que relação é essa de família que Deus está querendo ter com cada um de nós. E se você é filho, você vai ser como Cristo e vai entender que ainda que seu pai não tenha o conhecimento de Deus, você vai se submeter a muitas coisas que você até não concorda, para que a relação seja preservada, e Deus vai falar através de você nisso. Quando tudo isso, irmãos, se tornar uma realidade na nossa vida, Deus será glorificado, e a saúde que nos alcança do Evangelho vai alcançar as pessoas que estão lá fora. Nós não vamos ficar preocupados em tentar explicar quem Deus é ou o que Deus fez pelas pessoas. Elas vão ver isso em nós, elas vão enxergar isso em nós, e dali para frente a vida vai ser muito mais fácil. Vai ser só abrir a porta, porque vai estar cheio de gente querendo entrar. Vai ser só você chamar mais alguém para o seu churrasco, para a sua festa, para assistir o jogo, e as pessoas vão estar lá, porque vai haver prazer em andar com um homem, com uma mulher de Deus. Uma pessoa que conhece o amor e a justiça e não tem sido negligente em repartir isso com todos aqueles que clamam por essas coisas. Amém? Então, em nome de Jesus, que você coloque sua vida agora diante de Deus e a gente possa orar para que Deus traga esse entendimento ao nosso coração, de que a resposta está vindo de dentro de nós para esse mundo que está clamando por justiça. Aquilo que Deus precisava fazer por nós, Ele já fez. As bênçãos que Ele precisava derramar, Ele já derramou. Compete a nós agora, conscientes daquilo que Deus está fazendo através de nós, para abençoar a nossa geração, começar a se mover na direção dela. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos perdão pela nossa negligência, pela dureza do nosso coração e por todas as vezes que nós temos buscado o nosso interesse primeiro. Como família do Senhor, Pai, nós queremos buscar o Teu interesse primeiro. Nós não queremos ver nenhum daqueles que são os Teus filhos, nossos irmãos, longe da mesa do Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, sermos aqueles que atrapalham as pessoas de terem o conhecimento da Tua salvação. Usa a nossa vida, tira a gente do nosso conforto. Se as Tuas bênçãos estão sendo pedra de tropeço para a nossa vida, Pai, porque nós estamos nos corrompendo com elas, eu peço que o Senhor repreenda a prosperidade na nossa vida. Se algum de nós negar o Senhor por causa do dinheiro que tem, que o Senhor repreenda a prosperidade em nós, porque o Senhor é a coisa mais importante que existe, e todas as coisas que nós temos e nós somos, se não for para glorificar o Senhor, não serve para nada. Que mais do que isso, a gente não negue o Senhor, negando o abraço aos irmãos e àqueles que ainda nem sabem que são irmãos. Que a gente não negue o Senhor, Pai, tentando resolver apenas as nossas próprias lutas. Nos usa como instrumentos de justiça para esse mundo, como luz que brilha, como remédio que chega no ferido. Nos faz uma igreja que é enxergada por esse mundo da mesma maneira que o Senhor enxerga, com todos os defeitos, com todos os problemas, ainda assim santa, porque está nesse processo de santificação e já foi lavada pelo sangue de Jesus.
nos dá o privilégio de sermos um milagre na vida de muitas pessoas, de sermos aqueles que vão se mover na direção do que sofre, do que chora, do que está em luto, e glorifica o Teu próprio nome através de nós, Pai. Que a saúde do Senhor, que a cura do Senhor nos alcance, que o privilégio de ser chamado de filho passe através de nós e alcance muitas pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmãos.